Mas antes de uma decisão como essa, como será que ficam os nervos dos jogadores que vão entrar em campo logo mais, Ivan? Pois é, ansiedade, tensão, nervosismo são emoções que qualquer atleta sente antes de uma grande competição. E o que é preciso, será, para fazer não deixar que essas emoções atrapalhem, Glena? Olha, é complicado, é difícil, mas o repórter Guilherme Roseguini mostra agora como a pressão psicológica pode afetar o desempenho de um jogador em campo. É o último capítulo da nossa série Ciência do Futebol. Tinha tudo para ser uma tarefa fácil. Afinal, era uma cobrança de pênalti, um chute direto a 11 metros do gol. Pelas estatísticas do futebol, batedores têm 4 vezes mais chances de marcar do que goleiros de defender. E o chute não seria executado por um jogador qualquer. Roberto Baggio era o craque da seleção italiana, eleito o melhor jogador do mundo alguns meses antes daquele 17 de julho de 1994. Ele havia acertado até ali 88% das cobranças de pênaltis que executara na carreira. O único problema é que o momento da partida estava longe de ser comum. A Itália de Baggio e o Brasil disputavam a final da Copa do Mundo. Após 90 minutos de jogo e 30 minutos de prorrogação sem gols, a decisão do título foi para os pênaltis. O Brasil havia acertado 3 cobranças. A Itália, 2. A chance do país seguir na disputa dependia de seu maior craque. 94 mil pessoas estavam silenciosas no estádio aguardando aquele ato. No mundo todo, 2 bilhões de espectadores com olhos grudados na TV esperando a execução do lance. Dependia dele, só dele. Uma pressão psicológica monumental que afetou as funções cerebrais, o coração, os músculos de Baggio. E terminou assim. Não é uma questão simples. Entender e controlar as emoções é uma das tarefas mais complexas do esporte, que atletas e técnicos hoje valorizam muito e que pode definir o confronto entre Brasil e Espanha. Sinal dos tempos. Num passado recente, jogadores achavam que tudo não passava de frescura, que fatores emocionais não interferiam no resultado das decisões, até viverem o drama na própria carne. Eu tenho certeza que sim, que influencia e muito, né? Qualquer atleta de alto nível, ele tem que estar emocionalmente muito equilibrado para disputar qualquer final e qualquer competição. Ronaldo já mostrou esse equilíbrio em 2002, ao marcar 2 gols na decisão do Mundial contra a Alemanha, que valeu o pentacampeonato ao Brasil. Uma lição duramente aprendida 4 anos antes, quando sucumbiu aos nervos antes da decisão da Copa da França. Naquela época eu sofria com uma pressão muito grande, com certeza, de ser o melhor jogador da seleção, o melhor jogador e sensação da Copa. Mas, assim, eu me sentia muito tranquilo até que aconteceu aquele fato, né, da indisposição que tive antes do jogo. Ronaldo foi parar no hospital na manhã do jogo. Conseguiu se recuperar do que os médicos chamaram de crise nervosa. Entrou em campo, só que estava mal, muito mal, e o time todo sentiu. A França venceu por 3-0. Para psicólogos e cientistas, o caso é um bom exemplo de como as emoções podem afetar diretamente o corpo e o rendimento de um esportista. É um processo que começa no cérebro e compromete várias funções essenciais no futebol. As pupilas ficam dilatadas e o atleta perde um pouco de foco na visão. Assim, fica mais difícil lidar com a bola e com os adversários. A frequência cardíaca aumenta em relação a um jogo normal e a respiração fica mais curta, com absorção menor de oxigênio, o que dificulta a recuperação, fazendo o jogador se sentir mais cansado durante a partida. Os músculos entram em estado de tensão, ficam mais contraídos. Isso prejudica a execução dos movimentos. Por isso, o atleta acaba errando aquele chute, aquele passe que normalmente acerta. E há também aumento da sudorese, causando desidratação e acelerando ainda mais o desgaste físico. Decisões em cobranças de pênalti mostram bem como fatores emocionais são importantes. Na primeira das cobranças, batedores acertam mais de 85% dos chutes. Esse número já cai para menos de 82% na segunda série. Na terceira, a eficiência desaba para 79%. Na quarta, 65% e por aí vai. Quanto mais valor tem a cobrança para o resultado do jogo,
menor a chance do batedor acertar o gol. Tudo psicológico. As emoções desempenham um papel tão importante? Será que é possível controlar tantos sentimentos e sensações? Os especialistas acreditam que sim, mas não adianta pensar nisso só no dia da final. Hoje eles vão precisar dessa tranquilidade, porque existe muita coisa em jogo. A Espanha é a atual campeã do mundo e defende uma invencibilidade de 29 jogos. O Brasil decide em casa, com um time jovem em busca de afirmação. É final e a pressão existe para os dois lados. Resta saber quem está mais preparado para lidar com ela.